Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente toda semana. Só te pedimos um favor, dê aí um like, um gostei aí embaixo, né? Se inscreva no canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros. WhatsApp, então, o telefone 99 é o DDD e o telefone 991520454. Mas não deixe para depois, vai lá agora, clica lá, gostei e clica lá em inscrever-se. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da editora Betel Adultos com o tema Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Temos como comentarista o autor da revista, pastor Eliel Alencar. Já estudamos na lição 1, os discípulos de Cristo são novas criaturas. Na lição 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Lição 3, os compromissos dos discípulos de Cristo. Lição 4, os discípulos de Cristo e a tentação. Lição 5, a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Hoje vamos estudar a lição 6, oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a relevância da oração. Subtópico 1, Jesus nos ensina como orar. Subtópico 2, a oração modelo ensinada por Jesus. Subtópico 3, orando em secreto. Tópico 2, a convicção na eficácia da oração. Subtópico 1, Deus está atento ao cristão que ora. Subtópico 2, o Pai conhece nossas necessidades. Subtópico 3, oração e batalha espiritual. Tópico 3, oração e avivamento. Subtópico 1, a falta de oração leva ao esfriamento espiritual. Subtópico 2, a religiosidade vazia. Subtópico 3, o avivamento vem da perseverança. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando Jesus faz o sacrifício por nós, o véu do tempo se rasgou, indicando que o caminho está aberto para Deus. Agora, como vamos nos chegar a Deus? Através da oração. Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Então, nos chegamos com toda a confiança até Deus, porque somos filhos de Deus. Deus mesmo habita em nós. Por que oramos? Para alcançarmos, então, misericórdia, para que possamos achar graça diante de Deus, ou seja, que Ele se agrade de nós e sempre nos ajude em todas as nossas necessidades, em quaisquer situações pelas quais nós passamos e precisarmos da ajuda de Deus. Basicamente, a oração é dizer a Deus o que Deus já sabe a nosso respeito, mas que Deus exige que nós estejamos diante dele, falando com ele a respeito de tudo isso. Verdade aplicada. Para perseverarmos até o fim, é indispensável cultivar uma vida de oração em harmonia com a palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Então, é indispensável. Não tem como nós perseverarmos, continuarmos crentes, continuarmos salvos, sem sermos, então, cristãos, salvos que oram, que conversam com Deus, que têm intimidade com Deus. A oração não é um monólogo, mas é um diálogo
Então nós procuramos conversar com Deus e procuramos também ouvir Deus falar conosco, nos responder à oração. Agora, a oração é sempre de acordo com a palavra de Deus. E nós devemos buscar orar a palavra de Deus. Quando vamos orar, vamos citar a palavra de Deus para Deus. E isso é a nossa oração com entendimento. Mas temos a oração superior. A melhor oração que existe é a oração em línguas, oração em espírito, que já é o Espírito Santo entrando na nossa oração. Nós permitimos, pedimos, insistimos para que o Espírito Santo entre em nossa oração, arrume essa oração e que ela seja de acordo com a vontade do Pai. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, veja só, o Espírito Santo que nos ajuda a orar. Então o Espírito Santo disse através do apóstolo Paulo que nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo entra com ajuda à nossa oração. Nós podemos ver no ensino do Espírito Santo, a palavra de Deus, o Espírito Santo nos orientando sobre a oração em línguas, a oração para quem é batizado com o Espírito Santo. Nós vemos aí o apóstolo Paulo sendo usado pelo Espírito Santo, nos orientando, em 1 Coríntios 14, e nós temos no verso 4, dizendo que fala em língua estranha, língua espiritual, línguas do batismo com o Espírito Santo, fala diretamente com Deus, edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, versículo 14, diz, porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, letra maiúscula, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, orar no Espírito. Aí vemos também o irmão de Jesus, Judas, escrevendo sobre também a edificação do crente, lá no capítulo 1, versículo 20, que diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Em Isaías 28, 11, 12, diz assim, assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Veja, no Antigo Testamento, falando sobre a oração em línguas, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, repete isso que Isaías falou. Veja aí 1 Coríntios 14, 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então, o falar em línguas, o orar em línguas, é uma doutrina bíblica, é uma oração eficiente, eficaz, e deve ser mantida por toda a nossa vida. Textos de referência, Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 9, que diz, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. O teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles,
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então Jesus chama a atenção da oração hipócrita, né, para ser vista pelos homens, aquela oração onde as pessoas usam palavras difíceis, entonação na voz, aquela coisa que muitas vezes é feita na igreja, né? São orações hipócritas, são orações que não são feitas a Deus, são orações que são feitas para que os homens ouçam, elogiem, né? Muitas vezes são orações até loucas, né? Por exemplo, no final do culto a pessoa diz assim: despede-nos em paz. Como? Nós somos o mesmo Espírito com Deus. Como é que nós vamos ser despedidos por Deus, né? Para nós irmos para casa? Vamos sem Deus? Não tem como ficar sem Deus. Deus mora em nós, né? Então muitas orações são orações assim absurdas. Então Jesus disse: se orou foi para as pessoas ouvirem e elogiarem, então já receberam o prêmio pela oração aqui na terra, não vão receber nada no céu. E Jesus nos dá uma dica da melhor oração. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e ore a teu Pai em secreto. Veja bem, sempre a oração dirigida a Deus Pai, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo vai orar na língua de origem, né, nossa língua portuguesa, e vai orar também em línguas. Veja que a língua do batismo com o Espírito Santo é uma linguagem para orarmos, para falarmos com Deus em Espírito. Veja lá o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz para nós: olha, quem fala em línguas fala diretamente com Deus, ninguém o entende. Essa é a língua do batismo com o Espírito Santo. A língua para outras pessoas entenderem ou serem interpretadas é lá no dom de variedade de línguas. Mas a língua do batismo é a língua para nós falarmos diretamente com Deus. Ninguém entende, só Deus entende. Nem nós mesmos entendemos. E Jesus faz uma advertência: não fique usando de repetições quando orar. Não faça, né, como as pessoas aí. As pessoas têm terço, né, outros aí têm outro tipo de coisa que usa para orar e fica repetindo aquela coisa, aquela ladainha, como se Deus fosse alguém maluco, né? Ficar ouvindo todo dia a mesma coisa, toda hora a mesma coisa, e uma repetição da mesma coisa o tempo todo. Isso é reza, isso não é oração. Veja os católicos com o terço, né? E aí os árabes, que é aquele cordão de contar as orações. E assim, várias religiões, né, têm as suas orações repetitivas. Nós colocamos para você lá, né, os escritos sobre essas orações repetitivas, lá, tanto o terço católico quanto também esse terço aí dos árabes, principalmente os muçulmanos. Eles oram 33 vezes dizendo glória a Alá, oram 33 vezes dizendo glorificado seja Alá, e oram 34 vezes dizendo Alá é o maior. E Jesus ensina para nós então aí também, Mateus capítulo 6, né, falando sobre a oração Pai Nosso, que não é uma oração para ser repetida. Jesus não está ensinando o que orar, Jesus está ensinando como orar. E veja, nessa oração, né, nós temos aí escrito para você bem detalhado sobre essa oração. Nós vamos ver, por exemplo, a oração é feita ao Pai, diz onde é que está o Pai, né? Essa oração vai ser dirigida ao céu. Vai dizer que o nome de Deus é santo, que Deus é santo. Vai dizer que nós desejamos que seja feita a vontade de Deus acima da nossa. Nós vamos dizer a Deus que o reino de Deus deve prevalecer sobre o reino dos homens, deve prevalecer sobre a nossa vida. Na oração nós vamos pedir a Deus, né, o nosso sustento diário, tanto o sustento material quanto o sustento espiritual. Nessa oração nós vamos perdoar quem nos ofende, né, para sermos perdoados por Deus pelas nossas ofensas. Nós vamos pedir a Deus que nos livre das tentações. Então são muitas coisas aí incluídas na oração que Jesus ensinou. Não o que orar, mas como orar.
Então, lá nos nossos estudos, nós temos bastante detalhes sobre esta oração e sobre várias outras orações. A introdução da lição diz: nesta lição veremos a relevância de cultivar uma vida de oração em harmonia com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus ensinou seus discípulos sobre a oração. Podemos e devemos nos achegar diante do trono da graça, pois temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então, olha, nós temos na oração grande ajuda. Na terra nós temos um intercessor, dentro de nós, o Espírito Santo que intercede por nós. Está escrito na palavra de Deus. No céu, ao lado do Pai, nós temos o Filho, Jesus Cristo, que é intercessor, intercede por nós. E veja que no mesmo capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo fala, que nós não sabemos orar como convém, fala da intercessão do Espírito Santo e fala da intercessão de Jesus Cristo. Então, Romanos 8, 26 fala da intercessão do Espírito Santo. Em Romanos 8, 34 fala para nós da intercessão de Jesus Cristo. Então, devemos aprender com Jesus, que sempre estava orando, e vamos aprender com diversos servos de Deus, Aí como Daniel orava 3 vezes ao dia, Davi orava 3 vezes ao dia, Jesus sempre orava várias vezes ao dia, se levantava de madrugada para orar, e nós vamos ver aí o segredo da oração pela madrugada. A principal oração de todo cristão é a oração feita nas madrugadas. É a hora que Deus fala conosco. E nós vamos ver os servos de Deus, aí os profetas, por exemplo, todos se levantavam de madrugada para orarem e receberem uma palavra de Deus para entregarem ao povo. Vamos ver Jesus se levantando sempre de madrugada, se afastava e ia orar só com o Pai. Então sempre nós vamos ver esse exemplo de oração pela madrugada que todo cristão deve fazer. Tópico 1, a relevância da oração. O apóstolo Paulo nos orienta a orar sem cessar, ou seja, a viver em constante oração. 1 Tessalonicenses 5,17. É mister lembrar que a oração é uma disciplina espiritual indispensável para os discípulos de Cristo, pois nos ajuda a aprofundar o relacionamento com Deus. Filipenses 4,6. Fortalecer a fé e as virtudes cristãs, vencer as tentações. Lucas 11,4. E tomar decisões importantes, aumentando nossa intimidade com Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 21 a 23. É de suma importância a oração. Veja bem, para alimentarmos o corpo, nós comemos, bebemos água e tal. Para alimentarmos a alma, nós lemos a Bíblia. Agora, o corpo deve ser o jejum, não dá nada, tira dele, a força dele. Então esse é o viver cristão. Agora veja bem, a prática da oração vai nos tornar fortes espiritualmente. O que alimenta o espírito é a oração. Então o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos ensina a orar sem cessar. Ou seja, todo o tempo nós estamos orando. Estamos conversando com Deus, pedindo orientação a Deus, pedindo ajuda a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. São vários, os tipos de oração. Nós colocamos aí para você os principais, pelo menos, que nós devemos, então, orar todos os dias. Olha aí, aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. Então, a primeira oração é sempre arrependimento. O segundo tipo de oração é uma oração que quase ninguém faz, quase ninguém se lembra de fazer. É a oração de agradecimento ou ação de graças. Terceiro tipo de oração, louvor. Louvor não quer dizer cantar. Nós podemos louvar a Deus em oração por tudo que Deus faz, ou fez, ou vai fazer. Quarto lugar, adoração. Adoramos a Deus pelo que Ele é. No louvor, louvamos pelo que Ele faz, Mas a adoração,
Adoramos a Deus pelo que Ele é. Adoramos a Deus porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, amor, misericórdia. Então, adoramos a Deus pelo que Ele é. E é interessante que Deus procura os adoradores. Procura quem o adora em espírito e em verdade. Quinta oração, aí que vem a petição. Então nós vamos pedir para nós mesmos. É aquilo que nós necessitamos para nós mesmos. Depois, sexta oração, intercessão. Aí nós vamos entrar no lugar daquela pessoa, ou país, né? Ou lugar da família, em lugar daqueles que estão necessitados. Nós vamos entrar no lugar deles e vamos, então, contra Satanás, que está atrapalhando essas vidas, e vamos pedir a Deus em favor dessas pessoas. Então, é a intercessão. Sétima oração, consagração. É quando nós nos entregamos a nós mesmos e tudo que temos a Deus, inteiramente nas mãos de Deus, para que Ele use tanto as coisas que Deus nos deu, quanto nós mesmos. Oitava oração, transferência, né? Que é aquela oração lançando sobre Jesus as nossas preocupações, ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, confiando a Ele a solução. E daí por diante, né, podemos fazer várias orações. Essas são as principais orações que nós devemos fazer todos os dias. Se você fizer todas essas orações todos os dias, no mínimo, você vai gastar aí 1 hora para orar todos esses tipos de oração, que é realmente o ideal, pelo menos 1 hora você se leva de madrugada e vai orar todos os dias. Tópico 1, subtópico 1, Jesus nos ensina como orar. A vida de oração de Jesus despertou seus discípulos a tal ponto que um deles pediu a ele que lhes ensinasse a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos, como está em Lucas 11:1. Então, de maneira assertiva, Jesus ensinou os discípulos a orarem de maneira correta. O Filho nos deu, então, o alicerce para todas as outras orações, ensinando como orar a Deus com adoração, submissão e fé. Ele nos orienta a chamar Deus de Pai, Lucas 11:2, o que contribui para pensarmos em um relacionamento privilegiado com Deus que não está distante dos seus. Então nós vemos aí que os discípulos, vendo que Jesus todos os dias orava, e por diversas vezes orava, e vendo o ministério de milagres de Jesus, de ensino e também de pregação, vendo o resultado de tudo isso, né? Eles então começaram a desejar serem também usados por Deus, desejaram fazer a obra de Deus. Então eles vão pedir a Jesus. Eles viam que parecia um tipo de segredo, porque Jesus era tão usado por Deus assim. Eles viram o que ele faz todos os dias para ser tão usado assim por Deus. E eles viram, todos os dias se levanta de madrugada e vai orar. Todas as coisas que ele vai fazer, ele ora primeiro. Ele está sempre orando ao Pai. Então o segredo é este. Vamos pedir a ele, então, que nos ensine como orar. E Jesus, então, vai ensinar para eles como orar, não é o que orar. Tanto é que em Mateus são usadas umas palavras, já em Lucas já são outras palavras, não é então para repetir, é como orar. Resumindo, então, oração de adoração, de submissão, de fé. Então, a oração é um relacionamento íntimo com Deus. Então Jesus nos mostra, né, claramente aí no Evangelho de Mateus capítulo 6, que não devemos ficar repetindo, não é por repetir que nós vamos ser ouvidos. Então não é uma reza, né, não é uma ladainha, não é também com muitas palavras, não quer dizer que Deus atende porque você orou muito tempo, né, nessa oração. Veja bem, por isso que nós oramos em português e oramos em línguas, né? Então, quanto mais orarmos, mais edificados vamos ser. E veja que as palavras na oração em línguas
Não são nossas palavras. É o Espírito Santo que está orando. É o Espírito Santo que está falando com o Pai em nosso favor, de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que nós vamos orar em português e vamos orar em línguas. Então, vamos orar com entendimento e vamos orar em línguas que nós não entendemos. Na oração que nós entendemos, vamos procurar orar o que está escrito na Bíblia. Vamos levar a Deus o que já está escrito. Então, estamos levando já a resposta da oração a Deus para Ele só confirmar. Sempre a oração, lembre-se, ao Pai, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 2. A oração modelo ensinada por Jesus. A oração é indispensável e essencial no relacionamento com Deus. Afinal, o Senhor Jesus, enquanto esteve nesta terra, tinha uma vida de oração, como vemos aí, então em Marcos 1,35, Lucas 3,21, 9,29, 11,1. A oração que Jesus instruiu seus discípulos a fazerem contém o necessário para a oração produzir o efeito desejado, compreendendo as principais necessidades dos seres humanos: comunhão, singeleza e intimidade com Deus. A vontade de Deus deve prevalecer em nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então veja que a oração que Jesus está então ensinando como orar, e Ele fala de adoração. Pai nosso que estás nos céus, né? Veja a minha oração que Jesus ensinou, é dirigida ao Pai. Ele localiza, dá uma localização, né? Nós não vamos orar pensando que Deus está lá para baixo, que está de um lado, que está do outro, olhando para as coisas, né? Nossa oração deve ser feita aí de olhos fechados, né? Pensando em Deus, né? Lá em cima, no trono da glória. Então a oração começa aí com uma adoração a Deus. E Jesus começa dizendo, então, santificado seja o teu nome. Olha aí. Então o nome de Deus não deve ser falado de qualquer maneira, não deve estar em piadas, principalmente, né? Que hoje está na moda por aí. Devemos evitar isso. O nome de Deus não é para brincar, deve ser santificado. Na oração, Jesus ensina então sobre a soberania de Deus. Então, Deus está sobre tudo e sobre todos. Venha o teu reino, quer dizer, venha o quê? O seu domínio, né? O reino espiritual esteja acima do reino material. A palavra de Deus diz, pensai nas coisas que são de cima, desejai as coisas que são de cima. Veja que Deus deve ser soberano na nossa vida, seja feito o que? A tua vontade. Então, nós estamos dizendo para Deus, faça a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita. Nesta oração, então, nós proclamamos a nossa dependência de Deus. Veja aí, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós estamos confiando que Deus vai nos dar o sustento, vai nos dar o que vestir, e também o alimento espiritual, a revelação da palavra de Deus. Veja bem, Jesus disse, por que vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir? Olha lá para os passarinhos. Já viu passarinho com enxada nas costas, trabalhando para comer? Deus cuida dos pássaros. Olha lá as flores, que roupa mais linda. Elas trabalham para poder ter aquela roupa linda? Não, quem dá é Deus. Então não fiquem ansiosos, preocupados, confiem em Deus. Na oração que Jesus ensina, ele também fala da nossa condição para sermos perdoados quando pedimos perdão. Na oração, então, vai ter pedido de perdão. Agora Jesus diz, então vocês perdoem a quem ofende vocês, porque se vocês não perdoarem, o Pai também não vai perdoar vocês. Então é a oração condicional. Perdoamos e somos perdoados. Se não perdoamos, não somos perdoados. Nesta oração também Jesus fala do livramento que nós temos que pedir a Deus. Sempre pedir a Deus, nos livra da tentação. Por quê? Porque nós somos fracos. Para a gente cair no engano, de repente cair no pecado, é muito fácil, né? É um segundo e você já está lá. Então, pedimos a Deus, livra-nos da tentação. A tentação, quem é que produz? Satanás. Mas Satanás nos tenta em quê? Naquilo que ele vê que nós temos fraquezas. Então, ele sonda, né? Em derredor, ele anda em derredor, sondando.
Então ele sabe as nossas fraquezas e vai nos tentar nessas fraquezas. Vai tentar, então, nos dirigir, nos orientar, nos facilitar para entrarmos nesse pecado que já está o desejo dentro de nós. Então devemos pedir a Deus, livra-nos dessas tentações. Nesta oração também, nós exaltamos a Deus. Olha, teu é o poder e a glória para sempre. Né? Estamos exaltando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. Então veja que Jesus ensina muitos detalhes, né, na oração. E nós temos aí nos nossos estudos escritos aí muita coisa a respeito dessa oração que Jesus ensinou como orar aos seus discípulos. Tópico 1, subtópico 3, orando em secreto. A oração em secreto é aquela em que conversamos com Deus intimamente, sem que outras pessoas ou o diabo saibam. Somente o Pai é onisciente e conhece os nossos pensamentos. Mateus 6,6. Um contraste com a maneira dos hipócritas agirem. O discípulo de Cristo deve evitar a ostentação, pois Deus não vê as coisas como o ser humano vê. Deus não necessita de exibicionismo para ter sua atenção atraída. Então veja que, ao contrário daquelas orações hipócritas que são feitas para os outros ouvirem e elogiarem, a oração em secreto é só nós com Deus. Então você entra no teu quarto, fecha a porta, só você e Deus, e vai falar com Deus. Agora veja, quando nós estamos orando em português, então o diabo está sabendo que nós estamos orando? Evidentemente, os demônios estão aí por toda parte, estão ouvindo. Né? Agora, se nós orarmos em línguas, a língua do batismo com o Espírito Santo, aí o que acontece? O apóstolo Paulo diz o quê? Quem fala em línguas, fala diretamente com Deus e ninguém o entende. Nem Satanás, nem seus demônios, ninguém. Olha só que coisa importante. Então, na oração, no nosso quarto, só nós e Deus, nós vamos orar em português, mas vamos orar em línguas também. Nesta oração em línguas, o Espírito Santo vai orar a oração perfeita ao Pai. Então, o Espírito Santo sonda os nossos pensamentos, nossos desejos, né? Quanto ao reino de Deus, quanto à obra de Deus. Então, ele vai levar a oração perfeita ao Pai e o Pai vai responder a sua vontade perfeita. Então, ele vai trazer a nós a edificação, o fortalecimento. E se nós temos no fundo do nosso coração o desejo de ganharmos almas, então, sempre o Espírito Santo vai estar pedindo ao Pai a capacitação para nós ganharmos almas. Então, ele vai nos trazer os dons do Espírito Santo, que são armas, né? São aí capacitações sobrenaturais para nós evangelizarmos, ganharmos almas, também para nós trabalharmos na edificação, consolação e exortação da igreja. Tópico 2. A convicção na eficácia da oração. Para que a oração seja eficaz, não são necessárias vãs repetições de palavras. Mateus 6,7. Muitas pessoas acham que somente serão ouvidas se orarem longamente usando palavras difíceis, mas a oração eficaz é aquela que acontece na simplicidade do coração e de acordo com as Escrituras. Então, a oração eficaz, né, que traz resultado, que traz resposta, não é aquela vã repetição, aquela coisa de repetir a mesma coisa o tempo todo, como fazem os católicos romanos com seu texto, né, os árabes lá, então, e várias outras religiões repetindo a mesma coisa. Aquilo ali é uma religiosidade que não leva a nada, né? Pelo contrário, se ofende a Deus. Tudo aquilo que é feito para que seja comprada a salvação ou o perdão de Deus, isso ofende a Deus. Então, Deus quer a nossa oração simples, né? Falamos com Deus assim, como nosso Pai, na simplicidade. Tópico 2, subtópico 1. Deus está atento ao cristão que ora. Jesus nos assegurou que tudo que pedimos em oração nos será concedido se confiarmos em Deus. Marcos 11:24. O Pai se importa com a disposição do nosso coração porque Ele recompensa os que o buscam. Hebreus 11:6. Nosso Senhor Jesus revelou que Deus está disposto e pronto a dar boas dádivas ao seu povo. Lucas 11:9
a 13. Mas também revelou que os seus discípulos deveriam pedir. É evidente que isso não significa que sempre receberemos o que pedimos, mas que Deus está atento e interessado em nos abençoar segundo a sua perfeita vontade. Então veja, tudo que pedimos crendo, então recebemos. Então olha só, a fé é muito importante na oração. É muito importante crermos que aquilo que estamos pedindo é na vontade de Deus. Aí, então, recebemos. Muitas vezes não vamos receber aquilo que pedimos porque vai nos prejudicar. Veja bem, às vezes estamos orando, estamos pedindo um carro, mas Deus conhece tudo, conhece todo o presente, conhece sobre todas as coisas que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Quem sabe com esse carro você vai se desviar do Evangelho, quem sabe com esse carro você vai atropelar alguém, vai para a cadeia. Então Deus tem a sua perfeita vontade para nós, né? Então às vezes você está pedindo um carro e o Espírito Santo está orando dizendo, Pai, dá para ele uma bicicleta. Olha só, né? Então na oração, o Espírito Santo é que vai levar a oração perfeita dentro da vontade de Deus para nós, que não vai nos prejudicar em nada. Por isso devemos confiar ao Espírito Santo a oração perfeita. Nós sabemos que Deus é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Então Ele nos premia, nos dá presentes. Ele se agrada daquele que ora, que está sempre buscando a sua face, está sempre buscando adorá-lo, está sempre buscando a sua orientação. Veja que o irmão de Jesus, né, Tiago, ele diz que está alguém aí doente, está alguém com problema. Ore ao Senhor. Olha aí, está sempre dizendo. Veja a orientação. Então, ore sempre que você vê uma necessidade. Ore. Se está alguém feliz, vamos orar louvando a Deus, glorificando a Deus. Está alguém sofrendo, vamos orar para que essa pessoa seja livre desse sofrimento. Está alguém doente, vamos orar para que a pessoa seja curada. Está alguém possesso, vamos orar pedindo a Deus que liberte. E vamos lá expulsar esse demônio. Devemos ver sempre a solução na oração. Tópico 2, subtópico 2. O Pai conhece nossas necessidades. Quando confiamos em Deus, como o Filho confia no Pai, e nos achegamos a Ele para conversar, a oração acontece. O Pai sabe do que precisamos. Mateus 6, 8. O salmista diz que somos como um livro aberto para Deus, que sabe até o que estamos pensando. Ele sabe quando saímos e quando voltamos. Nunca estamos fora do seu campo de visão. Ele sabe antecipadamente o que vamos dizer antes mesmo de começarmos a falar. Salmo 139, 1 a 4. Entretanto, ele quer ouvir. Senhor, preciso de ti. Então veja que coisa interessante a oração, né? Nós vamos dizer a Deus o que ele já sabe. Que nós vamos dizer e já sabe do que precisamos. Mas precisamos dizer. Veja só que coisa interessante. Se nós não formos a Deus pedindo, Ele não vai nos dar. E se nós não acreditamos que vamos receber, também não recebemos. Olha só. Então a oração precisa de fé e precisa de insistência, né? Perseverança. Nós vamos orar até receber. Abraão ficou 25 anos para receber o filho que Deus lhe prometeu. Isaac ficou 20 anos orando para receber aqueles 2 filhos, né? Veja só, oraram, insistiram, perseveraram e receberam. Tem a oração que você ora e recebe imediatamente. Tem a oração que demora pouco tempo, tem a oração que demora muito tempo. Mas vamos confiar que Deus vai responder. Que Deus vai nos abençoar, porque Ele quer nos abençoar. Então veja que mesmo que Deus saiba o que nós necessitamos, o que vamos pedir, Ele quer que nós peçamos. Porque a oração nos mantém em intimidade com Deus. Nos mantém o tempo todo buscando comunhão com Deus. Tópico 2, subtópico 3. Oração e batalha espiritual.
Paulo diz para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, assim podemos resistir às ciladas do diabo. Efésios 6:11. O apóstolo, após relacionar cada parte da armadura, diz, orando em todo o tempo. Efésios 6:18. Isso transmite a ideia de vestir cada parte da armadura com oração e, mesmo já vestido, continuar orando e vigiando, como Jesus já tinha enfatizado. Mateus 26:41. Veja, então vemos aí, é o Espírito Santo falando conosco através de Paulo. Vamos orar, pedir a Deus então, para termos a armadura, nas batalhas espirituais que nós enfrentamos. Nós temos aí milhões de demônios que estão por aí fazendo todo tipo de coisa errada, incentivando as pessoas a fazerem coisas erradas. Então nós vivemos em batalha constante. O crente tem que saber, ele nunca vai deixar de estar numa batalha, só depois do arrebatamento. Enquanto estivermos aqui, estamos numa batalha, numa luta espiritual constante. Então temos que vestir a armadura de Deus. Veja aí na figura que colocamos. Temos aí o capacete da salvação, a couraça da justiça, temos aí o cinto da verdade, temos o escudo da fé, temos calçados os pés das sandálias aí na preparação do estudo da palavra de Deus, temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então lembre-se do jejum, do nome de Jesus, do sangue de Jesus. E depois no final você vê aí que está o quê? A oração. É o remate da armadura. As armas ali, os escudos, o capacete, tudo só funciona se tiver a oração. A oração que vai sustentar essa armadura. Quando Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, ele foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Ele conhecia perfeitamente a palavra de Deus. Ele estava em jejum e em oração. Então veja que por isso ele venceu as tentações. Veja só. Aí, ó. Jejum, oração, Bíblia, palavra de Deus. Essas 4 coisas é que trazem o fortalecimento e sempre nos garante a vitória. Nessa batalha espiritual está aí, orando todo o tempo, com todo tipo de oração. E orando está aí no Espírito, orar em línguas, orar, Espírito aí, a letra maiúscula. Orar em línguas, viu, que é orar no Espírito. Não vai pensar que orar no Espírito é orar sem falar nada no pensamento. Não existe ensino na Bíblia de orar em pensamento. Não existe isso. Orar é falar, é conversar, é diálogo com Deus. Veja que nós estamos numa batalha espiritual. Então a oração é espiritual. Tópico 3. Oração e avivamento. A dedicação à oração sempre precedeu os muitos avivamentos que ocorreram ao longo da história da igreja. Vemos na Bíblia Deus convocando o seu povo à oração em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos aguardaram o revestimento de poder, perseverando unânimes em oração e súplicas, Atos 1,14. E mesmo depois de serem cheios do Espírito, uma das marcas da igreja era a oração, Atos 2,42, 3,1, 4,31, 6,4. É fundamental perseverarmos em oração para não sermos alcançados pela frieza espiritual e religiosidade vazia. Então veja, se nós buscarmos nos avivamentos, todos os avivamentos iniciaram com oração. Sempre oração, jejum, estudo da Bíblia. Sempre os avivamentos têm aí muita evangelização, senão não acontece avivamento. Eu participei de 2 grandes avivamentos. Como é que esses avivamentos começaram? Começamos todos os dias a orar. E interessante, nós montamos uma equipe de oração e oramos em português e orávamos em línguas. Veja, sabe quantas pessoas nós conseguimos para começar essa oração? Somente 10 pessoas falavam em línguas todos os dias. Oravam em línguas. Olha, só 10 pessoas.
Então, nós começamos essa oração com 10 pessoas orando em línguas todos os dias. Quanto mais orávamos, mais Deus falava conosco, né? Um dia Deus disse, eu vou fazer aqui um reboliço nessa igreja. E nós ficamos, que reboliço será esse então? E aí, um dos membros, né, era o presidente da mocidade, né? Ou seja, o responsável pelo departamento de jovens, fazíamos cultos todos os sábados com os jovens. Ele convocou também os jovens para orarem após o culto. Todos os dias nós orávamos após o culto, buscando avivamento. E aí Jesus começou a batizar, começou a falar conosco, começou a curar e salvando muitas e muitas pessoas, né? Várias congregações foram abertas, milhares de pessoas foram salvas, milhares de pessoas foram curadas, milhares de pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Foi uma festa, uma coisa maravilhosa. Mas veja bem, tudo começou com oração e muito jejum também. E tínhamos muito também o quê? Estudo da palavra de Deus. Agora, também tínhamos o quê? Muita evangelização. Nós fazíamos aí 3 cultos na rua por semana, além de termos o nosso evangelismo nos hospitais, nas prisões, nos colégios, na rodoviária, né? Tínhamos muito trabalho evangelístico. E nós vemos aí, então, na igreja, né? Aí o início da igreja, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver sempre a oração presente. Vamos ver que os apóstolos disseram, nós vamos perseverar na oração e na doutrina, né? Na palavra de Deus. Veja que eles oravam, o lugar tremeu. Olha, sempre a oração estava presente. Todo o tempo eles estavam orando, pedindo a Deus aí sinais, prodígios, maravilhas. Eles estavam orando sempre nesse sentido, sempre queriam mais e mais poder de Deus para ganharem mais e mais almas. E para vir o avivamento é isso, desejo de ganhar almas, desejo muito grande mesmo no fundo do coração. Tópico 3, subtópico 1. A falta de oração leva ao esfriamento espiritual. A falta de oração pode levar ao esfriamento espiritual. Encontramos em Isaías e Ezequiel o Senhor procurando intercessores, porém não encontrou. Isaías 59:16, Ezequiel 29:30. Não haver intercessores nos remete a uma atitude de indiferença e esfriamento. Lembremos da exortação de Paulo. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. Que haja fervor na intercessão, já que o esfriamento espiritual leva à perda de interesse pelas atividades espirituais como oração, jejum, leitura da palavra e participação nos cultos. Vamos ver Isaías 59:16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Veja, Deus ficou admirado. Deus queria destruir uma cidade cheia de gente que se dizia povo de Deus. Procurou um intercessor, não achou nenhum. Veja Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Olha bem, Deus decretou um juízo, mas ele procurou um intercessor, pelo menos um, intercedendo, pedindo por aquele povo. Não achou nenhum. Veja a importância do intercessor. Veja lá quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, foi falar com Abraão. Veja só, Jesus ficou ali com Abraão. E Abraão foi interceder. Por quê? Porque Ló e sua família estavam lá em Sodoma e Gomorra, na região que Deus ia destruir. E Abraão intercedeu por Ló e sua família. Veja o que diz a Bíblia. Quando Deus foi destruir, então, Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia, lembrou-se Deus, não é de Ló e sua família, lembrou-se Deus de Abraão, que intercedeu e livrou o Ló com sua família. Veja só,
lembrou-se Deus da oração, da intercessão de Abraão. A intercessão é importantíssima. É a oração que você se coloca no lugar de outra pessoa e intercede, pede a Deus em favor dessa pessoa. Agora, na intercessão, você combate também Satanás de oração, expulsando ele dessa pessoa, ou de um povo, ou de uma igreja, ou de um país, né? Então, nós vamos interceder, buscar a ajuda de Deus para essa pessoa ou para esse povo. Às vezes você vê aí, caiu um avião, morreu todo mundo, opa, escapou uma pessoa ali, 2, 3. Por que escapou? Tinha um pai, tinha uma mãe, tinha ali intercessão, alguém estava orando, intercedendo. Hoje nós temos visto quantos pastores têm caído, né? Por quê? Porque não há oração mais de intercessão. Acabaram com a oração da igreja. Por incrível que pareça, tem igreja, por exemplo, aqui em São Paulo, né, nós temos visto a igreja que tem um dia de ciclo de oração. Um dia por semana. Quando tem, quando vai alguém, né? Veja só. Estão destruindo o ciclo de oração. O resultado, a igreja. Quantos pastores têm caído? Quantos crentes têm feito aí todo tipo de escândalo, né? Falta de quê? De intercessão. Então vemos aí no texto, né? Tanto Isaías quanto Ezequiel, que Deus se admirou. Deus ficou abismado, porque não tinha ninguém intercedendo. Sabe por que ninguém gosta de oração de intercessão? É porque a pessoa não aparece. Ninguém sabe. Está lá no seu quartinho, orando, intercedendo. Não tem galardão, não tem prêmio, não tem título, não tem reconhecimento. É lá no céu que você vai ser recompensado. Tópico 3, tópico 2. A religiosidade vazia. A oração continua a ser uma necessidade da igreja. 1 Tessalonicenses 5,17. Por isso devemos rogar a Deus que seu doce Espírito gere em nós um profundo sentimento de indignação com o presente e pela transformação da nossa mente. Romanos 12:2. Precisamos buscar incessantemente ao Senhor para não sermos envolvidos em uma religiosidade vazia. Mateus 15:7-8. E perseverar no caminho da santificação. Hebreus 12:14. A igreja precisa rasgar o coração e voltar a Deus. Esse é o avivamento que precisamos com urgência. Então, a orientação de Deus, orar em todo o tempo, com todo tipo de oração, me súplica no Espírito, né? Orar sem cessar, como diz aí 1 Tessalonicenses. Então, devemos orar, sempre orar, orar. Estamos sempre buscando conversar com Deus, né? Dialogar com Deus. E Deus diz assim, apresente as suas razões, vamos conversar aqui, vamos discutir. Olha, quero que você leia Isaías 62, 6 e 7, olha só que coisa impressionante. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Olha aí, vós que fazeis lembrar ao Senhor das vossas promessas, ou seja, vamos orar levando a Deus as palavras de Deus, as promessas de Deus, intercedendo. Vós que me haveis lembrado das minhas promessas, olha aí, não descanseis os vossos olhos, ou seja, não deixe de chorar, de lamentar, de insistir, de interceder, não deixe de estar sempre orando, até que você veja o resultado, até que você veja que Deus a abençoou, que Deus respondeu a oração. Tópico 3, subtópico 3, o avivamento vem da perseverança. Nosso Senhor contou uma parábola para mostrar aos seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, 1-8. O que se espera dos que são do Senhor é que orem com constância incansável, clamam a Ele de dia e de noite, pois reconhecem que a única esperança é Deus. Não há outro a quem clamarmos. Cheguemos com confiança ao trono da graça, Hebreus 4,16, pois vamos alcançar misericórdia e achar graça. Então veja, o avivamento só vem se houver a insistência na oração, crendo que virá o avivamento. Então, insistência. Você não pode parar de orar enquanto não receber a resposta.
A maioria das igrejas que oram buscando avivamento desistem. Vão orar, vamos orar um mês, pronto. O avivamento não aconteceu, então acabou a oração. Não pode fazer isso. Às vezes o copo está cheio, vai derramar, você para, né? Quantas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo, não têm dons do Espírito Santo, porque foram orar? O copo estava cheio, estava na hora de derramar, estava na hora de receber. A pessoa parou, desistiu. Jesus fala sobre essa insistência, né? Conta aquela parábola lá do juiz iníquo, né? Então fala que aquela mulher insistiu até que o juiz julgou a sua causa. Jesus está falando que Deus é ruim como aquele juiz. Pelo contrário, toda boa dádiva é que vem de Deus. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são sempre coisas boas, nos abençoar. Ele quer o nosso bem. Então nós devemos orar insistentemente, perseverantemente, ou seja, vamos orar todos os dias e vamos insistir nisso até recebermos a resposta. Então, se nós perguntarmos a Deus, até quando vamos orar sobre esta oração que estamos fazendo aqui, até quando vamos orar? Ele vai dizer que vocês vão orar até receber. Nossa esperança está em Deus, nossa fé está que vamos receber a resposta. Deus está nos ouvindo. Deus ouve as nossas orações. Veja lá que coisa interessante, a igreja estava orando por Pedro. Pedro estava preso. Pedro chega à porta, a menina vai atender, ele diz que é Pedro, e os discípulos que estavam orando para Pedro ser solto disseram que deve ser o anjo dele. Olha só. Oravam, mas não acreditavam que Deus estava ouvindo e que ia trazer a solução. Então, muitas vezes estamos fazendo assim, né? Conta-se um caso aí de uma igreja, num lugar que não chovia de jeito nenhum, todos estavam orando para chover. E nessa oração chegou lá uma menininha com um guarda-chuva. E todos ficaram rindo dela. O que você está fazendo aqui de noite com guarda-chuva? Para que isso? Falei, nós estamos orando para chover, não é? Então, eu vim com guarda-chuva. Tenho certeza que Deus vai responder à nossa oração. E a única que não tomou chuva na volta para casa foi aquela menina que levou o guarda-chuva, porque naquele dia choveu. Conclusão, que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo para não deixarmos de desfrutar da bênção de nos achegar a Deus com confiança e inteira certeza de fé, confiando em Jesus Cristo que intercede por nós. Nosso Pai Celestial está disposto e pronto a nos ouvir e conceder tudo o que precisamos para perseverar até o fim. Lucas 11, 9 a 13. Então lembre-se, oração sempre ao Pai, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Sempre orando, perseverando. Nunca deixe de orar. Não passe nem um dia sem se levantar de madrugada e orar. Não importa se é domingo, se é feriado. Coloque isso no seu coração. Levante-se todo dia de madrugada. Ore, converse com Deus. Então aí temos, olha aí, arrependimento. Temos aí agradecimento. Temos aí louvor, adoração, petição, intercessão, consagração, transferência, né? Então, vários tipos de oração. E se você atentar para cada um desses tipos, você orando de madrugada todos os dias, você vai ver que 1 hora de oração é fácil de fazer, simples de fazer, e você deve sempre orar confiando no Espírito Santo, que essa oração seja perfeita, orando em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais edificado será, mais fortalecido será e mais apto estará para receber dons do Espírito Santo. Então, insista, ore, busque. Na igreja, busque avivamento. Então, busque uma equipe aí de oração. Vai orando, insistindo até que venha o avivamento. Se você que está nos ouvindo, você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Abra o coração para Deus e entregue sua vida agora a Deus. O Espírito Santo agora vai entrar em operação, vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se arrependa agora, peça perdão a Deus. Vamos orar. Você recebe agora o perdão, recebe o Espírito Santo.
Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus quer você curado, Ele já levou suas doenças e enfermidades. Creia, você recebe agora a sua cura, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti, Senhor. Ah, graças a luz te fode eliminarte, a grata cruz se fosse merecer. Ah, sim, naquela cruz, Jesus levou seus pecados. Naquela cruz, Jesus levou as suas doenças. Acredite, acredite agora. Receba o perdão de Deus, receba a misericórdia de Deus, receba a salvação, receba agora o Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja salvo agora, em nome de Jesus. Perdoado agora, em nome de Jesus. Receba a sua cura agora, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, cura, Senhor, toca neles agora. Vem, Jesus, toca neles. Cura totalmente, em nome de Jesus, receba a sua cura. Sai toda doença, toda enfermidade. Solta agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Não se esqueça, deem um gostei, um like, né? Se inscreva em nosso canal aí, para nos ajudar a divulgar esse trabalho, tá bom? Meu canal no YouTube não é monetizado, não ganho nada para esse trabalho que fazemos, né? Então, por favor, nos ajuda a divulgar esse trabalho para outras pessoas também, ajudar outras pessoas também. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, nós podemos até ministrar aí sobre avivamento, né? Temos a experiência de 2 grandes avivamentos, sobre missões, estivemos no campo missionário, sobre família, sobre escatologia, sobre escola bíblica dominical, né? Um curso de capacitação para professores, superintendentes. Então nos convide, estaremos aí com todo prazer, com toda alegria, fazendo a obra de Deus juntamente com os irmãos. Eu não cobro nada, não se preocupe com esse negócio de dinheiro. Também não como nada onde vamos ministrar, então não se preocupe com comida também, né? Então é fácil nos convidar e muito barato, né? Então nos convide, estaremos aí com todo prazer, com toda alegria, participando juntamente com os irmãos. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais material escrito, muita coisa escrita, né? Geralmente dá um livro aí toda semana, muita coisa escrita. Então você recebe tudo isso gratuitamente. Basta entrar em contato conosco por esse WhatsApp que está aí, DDD 99, telefone 991520454. Não se esqueça, coloque seu nome, a cidade onde você mora e coloque aí Revista Betel, tá bom? Não se esqueça disso. E nós enviamos esse material para você toda semana gratuitamente. Deus abençoe a todos os irmãos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.